Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, En otras naciones, ministros, e aos que estão em outras nações, iglesias. ministros e igrejas. Es para mí una bendición grande É para mim uma grande estar bênção con estar ustedes en esta com ocasión vocês nessa ocasião y escuchar el anuncio e escutar o de que el anúncio compromiso con el banco de que o compromisso com o del banco terreno donde se está construyendo do terreno onde está se La Gran Carpa construindo a Catedral grande carpa catedral ya se saldó. já foi Es quitada un éxito e é um sucesso. y nuestro agradecimiento a todos ustedes E presentes, nosso agradecimento a todos vocês también presentes a los ministros e de também aos diferentes ministros de naciones, diferentes nações, diferentes países diferentes países y sus congregaciones, e suas sus congregações, suas iglesias, igrejas que han estado respaldando que estiveram respaldando este proyecto de construcción este projeto de de la Gran construção Carpa Catedral. da grande carpa catedral. Todo ha sido un milagro. Tudo foi um milagre. Dios ha colocado en nuestras manos Deus colocou nas nossas estas mãos propiedades estas propriedades para el servicio a Dios, para o serviço a por lo Deus, cual le damos gracias y le pela qual apreciamos agradecemos y apreciamos e apreciamos e a agradecemos todos los ministros y sus a todos os congregaciones ministros el e suas apoyo, el congregações, respaldo que le han estado dando, o apoio e respaldo que estiveram dando, a la Gran Carpa estão Catedral en dando e Puerto continuarão Rico, dando à grande carpa catedral em Porto Rico. y las E o projeto diferentes propiedades de construção das diferentes en propriedades Cayey. aqui em Porto Rico, aqui em Caier, Porto Rico. Se lleva a cabo un trabajo É realizado benefício um trabalho em benefício para todos, para todos. o sea que es un trabajo Ou de seja, que é um equipo, trabalho el que se está de equipe, Levando o que está se a cabo, realizando, en el cual Dios ha estado bendiciéndonos no qual Deus grandemente, esteve nos abençoando grandemente continuará e bendiciendo. continuará nos abençoando. Que Dios bendiga a Que todos Deus los que abençoe a todos han estado, están y os que estarán tiverem, estão e estarão trabajando trabalhando en el programa divino correspondiente, no programa divino Este correspondente a este todos tempo los que final. han estado respaldando E a todos que estiverem este respaldando a projeto este projeto de la Gran Carpa Catedral, da grande carpa catedral. prospere grande, los E prospere grandemente a todos y los bendiga e con os abençoe bendiciones com terrenales bênçãos y terrenas celestiales, e celestiais, bendiciones bênçãos espirituales espirituais para todos, para todos, para el alma para a alma de cada persona, de cada pessoa, en el nombre del Señor no nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Sabemos que la bendición Sabemos que a bênção que Dios le dijo a Abraham que Deus disse a Abraão pasa a la descendencia de Abraham, passa à descendência de Abraão. tanto a la descendencia de Tanto a Abraham descendência de Abraão como o povo hebreu, Israel, como Israel, a descendencia de Abraham, como a descendência de Abraão, Jesucristo, a igreja do Senhor porque Jesus todos Cristo. los creyentes en Cristo Porque son todos os crentes em semente Cristo são semente Abraão. de Abraão. Dios le dijo a Abraham, Deus disse a Abraão: los que te bendigan, os que te el que te abençoarem bendiga será bendito, serão benditos, mas el que te maldiga mas o que te amaldiçoe será maldito. será maldito. Los que te bendigan E os que te abençoem serão benditos, serão benditos. y los que te maldigan E o que te amaldiçoar serán malditos. será maldito. Ahí encontramos cómo hay Aí encontramos una bendición como há para las personas uma bênção para as pessoas que bendicen que abençoam a Abraham y a la descendencia a Abraão e a sua de descendência, Abraham. a descendência de Abraão. Le voy a dar la cita para que la tengan. Vou dar a citação para que as tenham.
capítulo 12 del Génesis. Capítulo 12 de Verso Gênesis, adelante versículo dice, 1 em diante diz: Pero Jehová había Ora, dicho a Abraham, o Senhor "Vete disse a Abraão: de tu tierra sai y de da tu tua parentela, terra, da tua y de la parentela casa de tu e padre, da casa de teu pai, a la tierra que te mostraré. para a terra que eu te Y haré de mostrarei. ti una E grande farei de nación, ti uma grande nação, y te bendeciré e y engrandeceré abençoar-te-ei, tu nombre, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. bendeciré E a abençoarei los que te os que bendijeren, te abençoarem, y a los que te maldijeren, e amaldiçoarei os que maldeciré. te amaldiçoarem. Y serán benditas E em en ti ti serão benditas todas las familias. todas as famílias tierra. da terra. Hay una bendición Há uma benção para los que bendicen os que abençoem Abraham ou abençoam a Abraão su descendencia, e a sua descendência, pero también para los que lo maldicen, mas também para os que o amaldiçoarem Ai, ou uma amaldiçoam, maldición. há uma maldição. Miren la forma de recibir bendición Vejam a forma de receber uma bênção nesse aspecto y la forma en que algunos e a forma que recibem alguns recebem maldição. maldição. Ahora Agora, vamos a leer en Apocalipsis vamos ler capítulo 19, em Apocalipse 19, versos 11 al 16. versículos 11 ao 16. Y capítulo 19, verso E capítulo 19, versículo 19, capítulo 19, versículo 11 en adelante em dice, diante que diz: entonces vi el cielo abierto, E vi o céu aberto, y aquí un caballo blanco, eis um cavalo y el branco, que lo montaba se e o que estava llamaba sentado sobre ele y verdadero, chamava-se y Fiel con e Verdadeiro, e justicia juzga y com pelea. justiça julga e Sus ojos peleja. serán como llama de fuego, E os seus olhos eram y como había chama de en su fogo, cabeza e sobre a sua cabeça y había en su cabeza e havia em sua muchas cabeça diademas, muitos diademas, y tenía un nombre e escrito tinha um nome que escrito ninguno conocía, que ninguém sino sabia, él mismo. senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, Estava vestido de uma y su roupa nombre es tingida de el sangue, Verbo, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. y todos los ejércitos celestiales E seguiam-no os exércitos no céu vestidos de lino finísimo, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. en caballos blancos. De su boca E da sua boca sale una espada aguda saía uma espada para herir aguda con ella a las para naciones, ferir com ela as nações. y él las dirigirá E ele con vara de as hierro, regerá com vara de ferro. y él pisa el lagar E ele mesmo del vino del é o que furor pisa o lagar do y de la vinho, ira do del furor Dios e da ira do Deus Todopoderoso. Todo-Poderoso. Y en su vestidura E no manto y en su muslo e na sua coxa tiene escrito este nombre: tem escrito este nome: Rey de Reyes Rei dos Reis y Señor e Senhor de Señores. dos Senhores. Y vi un ángel que estaba en pie E vi um anjo que estava em en pé el sol, no y clamó sol a gran voz, e clamou com grande diciendo voz, dizendo: a todas las aves a que todas vuelan as en aves medio que del voam cielo, pelo meio do céu, venid y vinde congregaos e juntai-vos a la gran cena à de Dios, ceia do grande Deus, para que comais a carnes carne de dos reis reis y de capitanes, e a carne dos y tribunos, carnes de e a fuertes, carne dos fortes, carnes de e a carne caballos dos cavalos, y de sus jinetes, e dos que sobre eles y se assentam, de todos, e carne libres e a carne y de esclavos, todos os homens, pequeños y livres grandes. e servos, pequenos e vi a la grandes, bestia, e vi a besta a los reyes de la tierra e os reis da terra y a sus ejércitos, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava el caballo sentado sobre y o contra cavalo su ejército. e seu exército. Y la bestia fue apresada E a besta foi aprisionada ou presa, e com ela o falso que había profeta, hecho delante que de diante ella da
que diante dela fizeram os sinais, con las cuales com que había enganou engañado os que receberam a los que o, recibieron la marca o sinal da besta y habían e adorado adoraram su imagen. a sua imagem. Estos dos fueron lanzados vivos Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde con azufre. com enxofre. Y los otros muertos no, y los demás fueron E os muertos demais con la espada que salía de la foram boca mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o y todas cavalo. las aves se saciaron de las E carnes todas as aves de ellos. se fartaram das carnes deles, ou das suas carnes. Que Dios bendiga Que Deus nuestras almas con abençoe su palabra as nossas almas com a sua y nos palavra permita entender. e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para esta ocasião el é Rey de Reyes, o Rei dos Reis Señor e Senhor de Señores. dos Senhores. En estos días Nestes dias, estuvimos hablando estivemos falando acerca de los 4 sobre títulos os de 4 hijo títulos de filho del Señor, do Senhor, del Mesías. do Messias. Hijo de Dios. Filho de Deus, Puede tomar asiento. pode si se tiene la sentar, bondad. quero ter a bondade. Hijo de Dios, Filho de Deus, heredero de los cielos y de la tierra. herdeiro dos céus e da terra. Bajo cada título de hijo, Sobre cada título de filho una herencia. há uma herança, Algo que es heredado bajo ese algo título que de é hijo herdado sob esse del título Mesías. de filho do Messias. Hijo de Dios, heredero de los cielos. Filho de y de Deus, la tierra. herdeiro dos céus e da terra. Hijo de Abraham, Filho de heredero Abraão, de toda la tierra herdeiro de que Dios le toda a prometió terra que Deus prometeu que le daría a Abraham que por daria a heredad. Abraão por herança. Palestina, Palestina, todo el territorio que Dios mencionó, todo o território que Deus mencionou naquele tempo, que el que tiene los hebreos que é actualmente. muito mais do que aquilo que tem os hebreus atualmente. Hijo del hombre Filho do homem e hijo de David, hijo e de filho de Davi, heredero filho de Davi, del reino de David y trono, herdeiro do reino de Davi como le fue e mencionado a la trono de Virgen Davi, María, como foi mencionado a Virgem Maria. que ella tendría un E niño ela teria um filho, y Dios le daría el e trono Deus de lhe David, daria su o padre, trono de Davi, seu y pai, reinaría e reinaria para siempre. para sempre. Y el otro título E es o outro título é Hijo del Hombre. Filho do Homem. Bajo el título de Hijo del Hombre, Sob o título de Filho do Homem, la herencia es el planeta a Tierra herança é o planeta Terra com tudo o que y tem todo e tudo lo que o tendrá que ele terá en el futuro no futuro. y todo lo que tenía E en el tudo o que tiempo tinha no tempo de Adán antes de Adão, antes da queda. para lo cual Cristo, Para o qual el Mesías, Cristo, o Messias, el ungido, o ungido, vendrá virá en el día postrero no último dia a su iglesia à sua igreja, como Hijo del Hombre como Filho do Homem e Hijo de David e Filho de Davi. y por consiguiente E, consequentemente, el reverendo William o Branham reverendo dice William Branham diz en el libro de las 7 edades de la iglesia, no livro As Sete Eras da Igreja, página 14, na página 14, note
Era tiempo para que Dios, Era tempo el Mesías, volviera para a que llevar Deus, o Messias, su novia voltasse para levar a sua noiva. a hacerse conocer E a então se Israel. apresentar, ou se fazer conhecer Así que vemos a Dios a Israel. viniendo nuevamente Assim vimos Deus vindo novamente para tomar uma relação con el humana hombre, com o como homem, hijo de David como o filho de Rei Davi, dos reis. Rei dos reis y Señor de señores, e Senhor dos senhores, y como el novio de la novia gentil. e como o noivo da noiva gentia. La segunda venida de Cristo es A segunda vinda de Cristo como rey é y por consiguiente como rei e, consequentemente, como hijo de David. como filho de Davi. Y para manifestarse como hijo de David, E para se manifestar tiene como que filho de entonces Davi, venir tem que então vir como hijo del hombre. como filho do homem. En palabras más claras, E em en la palavras mais manifestación claras, de hijo del hombre, na prometida manifestação para el de día filho do postrero, homem prometida para o último estará dia, el título estará no solamente o título de hijo del hombre, não somente sino de el filho título do homem, también mas o título de também hijo de David. de filho de Davi. Y por consiguiente, E, consequentemente, rey de reyes Rei dos reis y señor de e señores, Senhor dos senhores, para reinar sobre Israel y sobre todas las naciones, para reinar sobre Israel Durante 1000 e sobre todas as nações durante luego 1000 anos por toda e depois la eternidad. por toda a eternidade. Así es como Él se manifestará Assim é como ele se como Rei dos manifestará reis, Senhor como dos Rei dos senhores, reis e Senhor dos conforme senhores, Apocalipse conforme capítulo Apocalipse 19, capítulo E em sua 19, e na sua vestimenta, y ese muslo tiene e un na sua nombre coxa tem um nome que ninguno conoce, que ninguém conhece, sino Él mismo. a não ser ele mesmo. Y dice que el que montaba ese caballo E blanco, diz que ele montava esse cavalo branco, que vio en el cielo Juan el apóstol, que João apóstolo viu no céu e que montava e que se chamava fiel e verdadeiro e com justiça julga e que viene peleja. como juez también. Assim vem como juiz também. Está vestido, Está vestido, verso 13, estaba vestido versículo con la ropa 13, teñida en sangre, estava vestido de uma roupa salpicada de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Luego el verso Depois, 16 dice, o versículo 16 nos diz: y en su vestidura e na sua vestimenta y en su muslo e na tiene sua coxa tem escrito escrito Rey dos Reyes, este nome: Rei dos Reis Señor e Senhor de Señores. dos Senhores. Y dice que este E nombre, diz que seu nome, el verso 13, o versículo 13, que ese nombre que esse nome solamente Él lo conocía. somente ele o conhecia. Tiene escrito un nombre Tem escrito um nome y tenía un nombre escrito que ninguno e tem conhecia ou tinha senão um nome escrito ele que mesmo. ninguém Esse é conhecia a não ser o ele nome mesmo. novo E esse del cual habla é o Cristo nome novo da qual Cristo fala en Apocalipse, em Apocalipse no capítulo 3, verso 12. 3, do versículo 12. Donde dice, al que Onde diz: venciere, a quem vencer, yo le haré columna en eu el farei templo de coluna mi no Dios, templo do meu Deus, y nunca más saldrá de e allí. dele nunca Y sairá. escribiré sobre E él escreverei sobre ele el nombre de mi Dios o nome do meu Deus y el nombre de e la o ciudad nome de mi da Dios, cidade do meu Deus, la nueva a nova Jerusalén, Jerusalém, la cual desciende que del desce do cielo céu, de mi Dios, do meu Deus, y mi nombre nuevo. e também meu novo nome. El que tiene oído, Quem tem oiga ouvidos, ouça lo que el Espíritu dice
a las o iglesias. que o Espírito diz às igrejas. Vejam, é o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, quem está dizendo que ele tem um nome novo y que lo va a escribir e que ele sobre vai escrever el vencedor. sobre o vencedor. Así como la primera venida de Cristo Assim como a primeira tuvo vinda de nombre, Cristo teve um el nome, nombre de Dios para redención, o nome de Deus para a el redenção, nombre humano de Dios o nome para humano redención, de Deus para a la redenção, segunda venida de Cristo a tendrá segunda vinda de Cristo un nombre, terá um nome, el nombre de Dios, o nome de Deus, el nombre de la ciudad de nuestro o Dios, nome da cidade do nosso el Deus, nombre nuevo o nome novo del Señor. do Senhor. De eso es que habla el reverendo William Branham, É disso que fala o reverendo William Branham el libro de los sellos, no livro dos selos, página página 131, 131, donde dice: aonde diz: y ahora e agora, Jesús, su nombre sobre la Jesus, tierra seu fue nome sobre a terra Jesús, foi Jesus, el Redentor, o Redentor, porque él fue el Redentor cuando porque ele estuvo, foi o Redentor sobre a quando terra. esteve sobre a terra. pero cuando conquistó Mas el infierno quando conquistou o inferno y la muerte, e a morte, los venció os venceu y ascendió e ascendeu ou Então, subiu, recebeu e então recebeu un nuevo nombre. um novo nome, ou Por um nome essa novo. razão que gritam É e por essa hacen razão é tanto que ruído gritam e e fazem não recebem tantos nada. ruídos Será e não revelado recebem nada. en los truenos. Será revelado nos trovões. Fíjense en el misterio. Notem no mistério. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Ele vem cavalgando. Tiene que haber algo. Tem que haver para algo cambiar para esta mudar igreja. esta igreja. Ustedes saben eso. Vocês sabem isso. Tiene que venir algo. Tem que vir Ahora algo. noten, Agora notem. nadie entendía ese nombre. Ninguém entendia sino esse mesmo. nome a não ser Tiene que ele venir mesmo. algo. ¿Qué tiene que venir? Tem que vir algo. El jinete E o que del tem que caballo vir? blanco, O cavaleiro do cavalo Com um branco nome com um novo que nadie nome entiende, escrito que en su ninguém vestidura. entende, escrito na sua vestimenta e na sua coxa. Eso es la venida del E isso Señor é a vinda do Senhor antes del milenio. antes do milênio. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vem como con Rei dos Reis e Senhor dos el Senhores, nombre de la ciudad de nuestro Dios, com o nome da cidade do nosso Deus, el nombre eterno de Dios o nome eterno de Deus y nombre nuevo del Señor. e o nome novo do Senhor. Y hay personas que no E saben tem pessoas que não sabem y esperan e esperam las cosas de cierta forma, as coisas de certa forma, hay que esperar las cosas de mas Dios y é sobre preciso esperar as coisas todo de la venida del Deus Señor a su iglesia e, sobretudo, a vinda do Senhor à sua igreja que está da maneira prometida. que está prometida na palavra de Deus. Tem el reverendo William Branham también en la página O reverendo William 134 Branham, del libro, também na página 134 do livro dos selos, diz: y noten ustedes, e notem vocês, cuando este Espíritu Santo, quando este que Espírito tenemos Santo que temos llegue a encarnar, chegue a se encarnar, el que está en nuestro medio ahora mismo, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, cuando él llegue a ser encarnado, quando ele chegue en la a persona ser de encarnado na Jesucristo, pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros então nós le coronaremos o coroaremos como como Rei dos Reis y Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Ahí tenemos E aí temos una promesa muy grande. uma promessa muito grande. Desde el día de Pentecostés en adelante, E desde o dia de Pentecoste em diante, até o nosso tempo, Cristo estaba en medio de su iglesia Cristo esteve no meio da sua igreja
em Espírito Santo. Pues él dijo, yo estaré Pois ele disse: con vosotros eu todos los estarei días convosco hasta el fin todos os dias, del mundo. até o fim do San mundo. Mateo capítulo 28, São Mateus capítulo 28, verso 20. versículo Y 20. San Mateo capítulo E São Mateus 18, capítulo verso 20 18, dice, versículo 20 diz: donde estén dos o e tres onde estiverem reunidos dois en ou mi três nombre, reunidos no meu nome, allí yo estaré. ali eu estarei ali. O sea que estará Ou seja, con los creyentes que en él. estará com os crentes nele, onde estejam ¿Y cómo reunidos. estará? E como estará? En Espíritu Santo. Em Espírito Santo. Y ahora, E agora, ¿qué fue o que foi la primera venida del Señor? a primeira vinda do O que foi a primeira vinda do Senhor? El Espíritu Santo encarnado. O Espírito Santo encarnado em um véu de carne chamado Jesus. Por eso encontramos É por isso que encontramos que ele diz em São Lucas no capítulo 4: o Espírito Santo está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a explicar para que tinha sido ungido. A segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja, conforme as palavras aqui do reverendo William Branham, é a vinda do Senhor manifestado no meio da sua igreja, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A vinda do Senhor à sua igreja é o maior mistério de todos os mistérios. Porque está prometida que será como um ladrão na noite. Ou seja, que será em segredo para a sua igreja. O reverendo William Branham, falando da vinda do Senhor para a sua igreja, diz: e recordem que esse é o mistério do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, do versículo 1, o qual, quando foi aberto no céu, esse sétimo selo ocasionou silêncio como por meia hora. É o mistério do qual Cristo disse que nem o dia e nem a hora ninguém sabia, nem mesmo os anjos. E até disse: nem o Filho sabe. Mas depois de ressuscitado Cristo, já soube esse mistério. E agora, na página 14 da mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, pregada pelo reverendo William Branham em 28 de julho de 1963 no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, na América do Norte, diz: este mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele manteve como secreto. Ninguém sabia nada, nem mesmo os anjos sabiam disto. Ele não os revelou. Por isso foi que sob o sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio, ou seja, silêncio como por meia hora. Quando Jesus esteve sobre a terra, lhe perguntaram quando ia voltar. E ele lhe respondeu:
nem o Filho sabe quando isso acontecerá. Então Deus tem tudo isto em si, e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os trovões trovejaram, e a João foi-lhe proibido escrevê-lo. A vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda Ele não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não dê a conhecer. Como virá? E quando virá? Esse é o maior mistério de toda a Bíblia. O mistério da segunda vinda de Cristo. Vinda a sua igreja. Vindo. Vem em segredo como ladrão na noite e diz: eis que venho em breve ou em seguida, e meu galardão comigo para recompensar a cada um conforme seja sua obra. O mundo não verá, não entenderá, não compreenderá o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Somente sua igreja noiva obterá essa revelação por meio da voz de Cristo, o anjo forte, vindo à sua igreja e trovejando e clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Vejam o que disse o reverendo William Branham aqui, na página 128. Aí pela metade dessa página, no livro dos selos, que diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, essa fé de rapto. Os trovões. E os trovões são a voz de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto. E é por isso que vem com um arco-íris ao redor da sua cabeça, na qual é o pacto. E ele vem à sua igreja. Em Apocalipse capítulo 10. E na página 57, nos falando desse anjo forte que é Cristo, diz: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris ou arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo ou no Velho Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Lembram ou recordam o anjo do Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel.
Vê você? La iglesia está a punto A igreja está de ser a raptada. ponto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ele vem por sua igreja. El ángel fuerte, el mensajero de Israel. El O anjo ángel forte, o fuerte mensageiro a que dio la ley Israel, a o anjo do Moisés, pacto que deu a lei a Moisés para o povo lá no el Monte cual Sinai, luego se hace carne, o qual depois se y fez habita en medio del pueblo hebreo carne, en un cuerpo de carne, se faz carne e habita no meio do povo hebreu, y luego de su em muerte, um corpo de carne resurrección, chamado Jesus, y ascensión al e depois cielo, da sua morte, desciende ressurreição em forma de coluna e de subida ao fogo, céu, ascensão ao céu, aonde estavam desce em reunidos forma de coluna de 120 fogo, onde estavam reunidos creyentes en Cristo, en el 120 aposento crentes alto, em Cristo no aposento alto, e enche do Espírito Santo essas pessoas. línguas como de Línguas fuego, como de fogo, línguas de fuego, línguas de fogo, se posaron sobre cada pousaram sobre creyente, cada crente. y estado el ángel del pacto E esteve o anjo do pacto en medio de su iglesia no meio da sua igreja todo el tiempo. todo o tempo. Y millones de seres humanos han estado entrando E milhões de al nuevo seres pacto, humanos estiveram entrando con no el novo ángel del pacto. que ha estado llamando y juntando Como o anjo do pacto que esteve chamando e juntando aos seus todos escolhidos. los que están escritos Todos en el os que cielo, estão escritos no en el céu, libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Este ángel fuerte Este anjo desciende del forte cielo, que desce do céu, con el librito abierto com o en su livrinho mano, aberto na sua mão, es Cristo, el é ángel del Cristo, o pacto, anjo do pacto, el cual en la no última qual cena con ele, sus na última discípulos, ceia com seus discípulos, dijo, disse: partiendo el pan y dando partindo o a sus pão e discípulos, dando aos luego seus de dar discípulos, gracia, depois de dar comed graças, del todo, comei dele todos, porque esto es mi cuerpo. porque isto é o meu corpo. Y tomando la copa de vino E tomando o y cálice dando a sus discípulos, de luego de vinho dar e dando gracias para al os seus Padre, discípulos, dice, "Tomad depois de de ella dar todos, graças ao Pai, porque este es mi diz: sangre del tomai nuevo dela a pacto, todos, porque que por este é muchos meu es derramada sangue para do remisión de pacto, los do pecados". novo pacto, que por muitos é derramado Ou seja, para a remissão dos pecados. Que está mostrando que Ou la seja, sangre Que está mostrando que seu sangue é o sangue do novo por el cual pacto, no e va pelo Dios qual não vai a aceptar, Deus requerir o aceitar aceptar ou requerer sangre de ou animalitos. aceitar sangue de animaizinhos. Habrá una sangre perfecta, Já haverá um sangue sacrifício perfeito de um sacrifício perfeito que Jesucristo que Jesus Cristo fará na cruz do Calvário hará para la remisión para a remissão ou perdão dos de pecados todos los hijos e hijas de Dios. de todos os filhos e filhas de Deus. Y ahora E agora, el cristianismo o cristianismo esteve esperando, desde el día de e Pentecostés, desde o dia de Pentecostes, la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Y los judíos no creyeron E os judeus ni recibieron la não primera creram venida e nem receberam de Cristo. a primeira vinda de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo, Mas a segunda vinda de Cristo, sí, sim, la van a recibir. a receberão. San Mateo, São Mateus, capítulo 23, capítulo 23, verso 37 al verso 39 dice: 37 ao 39, que diz: Jerusalén, Jerusalén, Jerusalém, que Jerusalém, matas a los profetas que mata os profetas y apedreas a los que son, e apedreja os que te são enviados, e apedrejas Quantas os que te vezes são enviados. quise juntar Quantas tus vezes quis eu ajuntar os teus filhos, sus polluelos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, y no quisiste. e tu não quisestes. He aquí vuestra casa Eis que a vossa es casa dejada desierta, vai ficar-vos deserta, porque os digo porque eu vos digo que desde ahora que desde agora no me veréis, não me hasta vereis que mais, digais, bendito el até que que viene digais: en el nombre bendito o que vem em nome do Senhor.
E no capítulo 21 de São Mateus, já tinha tido sua entrada triunfal, onde as crianças e os seguidores de Jesus, os seus discípulos e as demais pessoas cantavam: Hosana ao que vem, no nome do Senhor, e bendito o Rei que vem. Mas o povo como nação e seus líderes religiosos o rejeitaram. Mas no último dia ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reclamar seu trono e seu reino, ao qual ele é herdeiro, como filho de Davi, o qual é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os judeus o verão e o reconhecerão. Mas chegará o momento, e os 144.000 eleitos, escolhidos, 12.000 de cada tribo receberão. Isso ainda está por acontecer. Mas primeiro tem que ver que o reverendo William Branham diz que ele vem por sua igreja, vem pela sua igreja primeiro, e depois se revelará aos judeus. Quando os judeus virem o Senhor vindo pela sua igreja, eles dirão: este é aquele que nós estamos esperando. Porque o verão, ou vão ver, nessa etapa da terceira etapa, na manifestação plena de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a sua igreja estará recebendo a fé, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estarão recebendo essa fé à medida que vão escutando a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, como quando ruge leão e 7 truenos emitiendo sus voces. Clamando como ruge um leão e 7 trovões emitindo as suas vozes. A mensagem contida nos 7 trovões, que será a mensagem que dará a fé para serem transformados e raptados, os crentes em Cristo que estarão vivendo no tempo final. E o que conterá a voz dos 7 trovões? Conterá a revelação da segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, em sua obra de reclamação. Para esse tempo já se concluirá a obra de redenção, a obra de intercessão no céu, e ele se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E o que vimos temporariamente manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. A palavra criadora de Deus sendo falada no último dia. E pela palavra as coisas
acontecendo. O Rei dos Reis e Senhor dos e Senhor dos Senhores. Esse é quem vem em Apocalipse capítulo 19. Mas a besta e a imagem da besta vão se levantar contra o Cordeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que terá mudado de cordeiro a leão. E aí haverá um enfrentamento ou um confronto, conforme Apocalipse capítulo 17 e capítulo 19. Pois no capítulo 17 de Apocalipse, no capítulo 19 lemos: capítulo 19, versículo 19 diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem monta o cavalo branco de Apocalipse 19 é o Messias, Cristo, vindo. E os que vêm com ele são os crentes em Cristo que morreram em eras passadas, vindo na ressurreição com corpos glorificados. E os que estiverem vivos sendo transformados. No capítulo 17 também, nos diz ou nos fala de tudo isso que vai acontecer neste tempo final, nessa etapa tão importante pela qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará passando. No capítulo 17, do versículo 14 diz: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e é o Rei dos Reis. Vencerão os que estarão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esses são os crentes em Cristo do nosso tempo e o das eras passadas, que ressuscitarão em corpos glorificados. E os que estivermos vivos seremos transformados. E então estaremos glorificados como Jesus Cristo. E quando já estivermos todos glorificados, as atividades serão de jovens. Todos jovens, representados de 18 a 21 anos de idade. E isso será por um lapso de tempo, um período de tempo de 30 a 40 dias. Como quando Cristo ressuscitou, esteve 40 dias com os seus discípulos, aparecendo e também lhes ensinando as Escrituras, e também realizando milagres. Ou seja,
que ele continuou e continuou na sua igreja. A obra que ele começou há 2000 anos atrás. E continua em Espírito Santo se manifestando na sua igreja. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E o Verbo voltará a se encarnar ou se fazer carne no último dia. Isso é o que diz o reverendo William Branham. Na página 256 do livro dos selos, que diz, na metade da página diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E isso será Cristo como Hijo de David. E isso será Cristo como o filho de Davi, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E isso será a manifestação do Filho do Homem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Estava dando uma olhada em uma mensagem que estive, uma conferência que estive ditando, que já faz uns quantos anos, no ano de 1980, intitulada O Dia do Filho do Homem. E estava dando uma olhada e continuarei vendo-a para ver tudo o que foi falado nesse tempo sobre o dia do Filho do Homem. Desde esse tempo, desde a década de 70, estivemos falando deste tema, ou até desde a década de 60, mas mais abundantemente desde a década de 70 até o nosso tempo. E continuaremos falando desse tema até que recebamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Deus vai nos permitir entender, vai nos abrir as Escrituras e também o coração e o entendimento para entender e crer e obter assim a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isto vai se tornar uma realidade no cumprimento
da visão que o reverendo William Branham teve em uma grande carpa catedral, onde diz que a terceira etapa ali esteve se manifestando e que isso seria a terceira etapa, o que estaria acontecendo ali. Assim é que tem ou há uma bênção muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma bênção muito grande para os crentes em Cristo, o nosso Salvador. E depois passará a bênção para o povo hebreu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Filho do Homem e Filho de Davi. O Messias, como Filho de Davi e Filho do Homem. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, aqui em Porto Rico, e em cada nação, o ministro correspondente. Continue passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.